Saudações, pessoal, tudo bom com vocês? Desde já, muito obrigado por estarem assistindo esta aula. São de duas questões para concursos e vestibulares aqui no estado de Roraima, tudo bem? Então, a primeira questão, no caso, nós já fizemos uma chamada lá no Instagram falando sobre os problemas que estão presentes em nosso estado e aqui, né, no caso, no ano de 2026, este vídeo está começando a partir de uma provocação. Foi a queda da ponte sobre o rio Cambaru, localizado no município de Uiramutã. Está na internet, né? Uiramutã, vai perceber, vai identificar que é um município com um IDH muito baixo, mais baixos do Brasil, e como que isto pode estar presente em questões para concursos públicos em nosso estado. E aí nós temos uma questão que foi para a PM, em que ela traz um texto, no caso, falando dos problemas que ainda estão presentes em nosso estado, mesmo após a criação dele 30 anos atrás. Então, vamos lá. 30 anos depois da transformação do território federal de Roraima em um estado, isso aqui é muito importante, tá? A partir do dia 5 de outubro de 1988, que é a mesma data da promulgação da Constituição de 1988, tá bom? Então, no dia 5 de outubro, os territórios federais passaram a ser estado, como é o caso de Roraima. Os roraimenses se deparam com oportunidades e desafios, no caso. Ainda muito dependente de recursos do governo federal, opa, já fica um alerta aqui, tá? No caso, lá, de recursos do governo federal, ou seja, Roraima não é um estado, entre aspas, independente. Roraima apresenta um dos menores, no caso, índices de mortalidade infantil, mas a expectativa de vida é baixa. A oferta de leitos no sistema de saúde está abaixo da média nacional, o que já aponta, no caso, um problema e faltam materiais nos hospitais, ou seja, a ideia aqui é falar, digamos, de crise ou de uma falta de segurança em nosso estado. A coleta de lixo urbana é boa, mas em muitos municípios o lixo é lançado em aterros inadequados. Leia-se de passagem lixões, tá bom? O acesso ao ensino superior ampliou-se significativamente na última década, mas a juventude de Boa Vista apresenta um alto índice de vulnerabilidade à violência. Denúncias de corrupção, e aí se você digitar na internet vai encontrar muitas delas. Nossa, minha régua está péssima aqui, eu peço desculpas. São constantes, enquanto os problemas de segurança, olha aqui, no caso, xenofobia em virtude do grande fluxo migratório que nós tivemos nos últimos anos, e também na década de 80, na década de 70, tá bom? Preconceito e violência contra a mulher, proporcionalmente Roraima é um dos estados mais violentos contra a mulher, infelizmente, preocupam cada vez mais. O conhecimento da história recente de Roraima é uma ferramenta importante para compreender nossos problemas e nosso potencial e ajudá-lo a gabaritar a sua prova. Vamos lá, comando eterno. Viu o comando da questão? No caso aqui está pedindo para marcar a alternativa incorreta. O que você deve fazer? Circule, tá bom? Porque talvez você esteja cansado na hora de responder esta questão e irá pensar imediatamente, tenho que marcar a correta. Nós não queremos que você perca uma questão por um descuido. Então, circule o comando, tá? Está pedindo para que você marque a incorreta. E vamos lá, você deve ser sempre cético, tá bom? Seja sempre cético, ok? Desconfie. Letra A. Indicado o governador do território federal no início da presidência do general Figueiredo em 1979, regime militar aqui, em pleno final da ditadura civil-militar, e afastado em 83, Otomar de Souza Pinto soube aproveitar a reorganização partidária da época da chamada abertura política, ou seja, a transição do regime militar para o processo, novamente, de democratização, a redemocratização, e articular a formação de uma base popular com incentivo à migração e com a distribuição de lotes e outros benefícios. Tudo isso aqui após a construção da BR-174, conseguindo diversas vitórias eleitorais nas últimas décadas do século XX e início do século XXI, como deputado, prefeito e governador do estado. Está totalmente correta, tá bom? Otomar de Souza Pinto chegou a Roraima durante o regime militar, depois ele foi o primeiro governador eleito, não nomeado, do estado, tudo bem? Depois ele foi novamente governador, no caso, no século XXI, e faleceu no exercício do mandato em 2007. Ok? Está corretíssima. Eu quero a correta? Não, eu quero a incorreta. Então avance comigo. Vamos lá.
Os anos do governo Hélio Campos foram contemporâneos ao chamado milagre econômico brasileiro, ali final da década de 60 e início da década de 80. Corrigindo, final da década de 60 e início da década de 1970. Lembre-se da Copa do Mundo no México, tá bom? Ok? Durante a ditadura civil-militar, tendo recursos para realizar obras de infraestrutura e construir um grande estádio na capital, o famoso estádio Canarinho, tá bom? E aqui no caso, realizar obras de infraestrutura foi o início da construção da BR-174, tá bom? Que foi inaugurada pelo governador Fernando Ramos Pereira, que está na alternativa aqui da letra C. Aqui no caso, pessoal, a alternativa correta, né, letra B também está correta. Ainda durante a ditadura, o governador do território federal de Roraima, aqui Fernando Ramos Pereira, procurou concretizar em Roraima os planos de desenvolvimento do então presidente Geisel, expressados no segundo PND, Plano Nacional de Desenvolvimento, e no programa Polo Amazônia, no caso. Está corretíssimo. Contexto da ditadura militar, foco no processo de ocupação e colonização de áreas na Amazônia, integrar para não entregar. Roraima fazia parte desse plano também, tá bom? No caso, e aí nós vamos ter uma série de incentivos para a nossa região, e foi durante a gestão de Fernando Ramos Pereira que houve a inauguração da BR-174. Olha a alternativa D e encontre o erro nela. Vamos lá. Estamos falando aqui até agora, né, de regime militar. Beleza. Apresentou muitas alternativas, no caso, as alternativas corretas. E aqui o foco é o quê? Desconfie daquela questão romântica, daquela alternativa maravilhosa, linda, sem problemas. Vamos lá. Alternativa D. A hidrelétrica de Balbina na década de 80. Leu Balbina, já lembre. BR-170. Leu Balbina, já lembre. Problemas, no caso, na sua construção. Desde já. Ela não, no caso, ela não supriu a demanda energética da cidade de Manaus, por exemplo. A mineração de cassiterita e a construção da BR-174, inaugurada em 77, foram iniciativas executadas com muita transparência. Opa, desconfia aqui. Olha esse muito aqui, ó. Esse muito é que torna a questão alternativa errada. E debate democrático, o contexto era o quê? O quê? Regime militar, tá bom? No caso, uma forte, né, ação por parte dos militares e também de grandes empresas que estavam interessadas nesta região, destacando-se por não terem causado mortes nas comunidades Waimiri e Atruari, nem terem provocado qualquer impacto ambiental. Opa! Lembre-se da Amazônia. Grandes projetos para a Amazônia acabam gerando grandes impactos ambientais. Beleza? Além disso, no caso, grandes fluxos migratórios para Roraima também acentuaram problemas na área da saúde e segurança, por exemplo. Tá bom? Vamos lá. Aí, para finalizar, já encontramos a alternativa incorreta. Vamos para a letra E. A migração intensa e rápida, predominantemente masculina, ligada ao garimpo. Garimpo é algo, né, tranquilo, romântico, pacífico? Sabemos que não. E a Yanomami, no final da década de 80, relaciona-se com conflitos. Olha aqui, ó, no caso, entre garimpeiros e indígenas. O aumento de doenças endêmicas infecto-contagiosas, violência e degradação ambiental. Mas teve apoio de lideranças políticas locais. Perfeito. Agora foca aqui nas doenças endêmicas. Lembra dos problemas? Tu acha que Roraima já tinha condições de atender, né, um grande fluxo migratório de pessoas vindas em busca de enriquecer na década de 80 com o garimpo? Você acha que Roraima tinha estrutura? Tinha estrutura na área da educação, de energia, de transporte? Sim? A resposta é claro que não. Tá bom, meu querido? E aí, né, chegamos ao século XXI, muitos problemas ainda, ok? E municípios que ainda apresentam um baixo IDH. Fechou? Tudo bem com relação a essa questão? Qualquer dúvida, pessoal, coloquem nos comentários. Nós estamos aqui para ajudá-los. Tem que ver uma coisa.